Hoje eu vou falar com vocês sobre a deusa Vênus, né? A deusa do cobre, né? Considerada a deusa do cobre, né? Já que eu venho trazendo para vocês, né? Muito sobre o cobre, os benefícios do cobre e como eu tenho sentido o cobre, né? No meu organismo, né? Então, né? Estudando sobre o cobre, né? Eu descobri, né? Que ele, né, era representado pela deusa Vênus, né, que ela fazia uso do cobre, né. Também descobri, né, nesses meus estudos, nessas minhas pesquisas, né, eu lembrei de uma viagem que eu fiz há alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente se foi em 2006, 2008, porém eu não me lembro a data agora, também não busquei agora para ver, né? Fiz uma viagem para Roma com uns amigos meus e eu visitei alguns pontos, né? Só que eu nunca fui, eu gosto muito de ver coisas, né? Conhecer lugares e gosto de fotografiar tudo, né? Gravar tudo, né? Mas normalmente eu não pesquiso muito sobre o lugar onde eu vou ir visitar, eu vou ir descobrindo no momento, né? Mas claro, Roma, não tem como você não falar de Roma ou não pensar em Roma e não lembrar do Coliseu. Então, claro, isso era o único que eu tinha na minha cabeça, né? O Coliseu, né? Ali, né? E nessa viagem, né? Na época eu era evangélica, né? Eu estava com um grupo de amigos, né? Um casal de amigos também evangélicos. E a gente visitou um ponto que eu descobri só agora, que era um lugar que os romanos tinham feito em homenagem, né, à deusa Vênus. E eu me lembro, né, que quando eu estava nessa viagem, alguns pontos, né, eu me sentia de ficar parada, né. Era como que eu tivesse tendo alguma conexão no local onde eu estava. Então, por vários momentos eu falava assim para os meus amigos, né, que eles podiam seguir na frente, né, que eu ia ficar ali parada um pouquinho atrás, e que logo eu alcançava eles, que eu estava cansada, enfim. E eu ficava assim, parada, sentada, né, olhando pro lugar onde eu estava, meio que meditativa, né. Mas na minha cabeça não passava nada no sentido de espiritual, nem nada pelo estilo, era simplesmente um passeio, né, de turismo. Mas, quando eu cheguei, foi o único lugar que eu tirei uma foto de braços abertos. Nesse lugar, eu sentei em frente, né, ao templo da deusa Vênus, né? Eu sentei em frente, sem saber que era o templo dela, eu sentei e fiquei ali sentada em cima de uma pedra em frente ao templo, né? Por vários minutos, né? O templo ele está de frente ao Coliseu, né? E ali eu fiquei sentada nessa pedra por vários minutos, ali contemplando até a terra, a grama, olhando, né? Ali quietinha, sentada. E aí eu pedi pra minha amiga tirar uma foto minha ali, né? No qual eu vou mostrar aqui pra vocês, né? E nesse lugar eu tirei, foi o único lugar que eu tirei uma foto de braços abertos, né? Eu acredito que, tenho certeza que naquele momento, mesmo eu sendo evangélica, eu não sabendo, né? Energeticamente, no plano espiritual eu já sabia. Logo teve dois lugares também que me marcou muito lá, né? Um lugar foi um jardim que eu andei com os meus amigos, que no qual eu falei também para eles andarem, né? Que logo eu alcançava eles, que eu estava cansada. Nesse jardim, eu não lembro o nome desse jardim. Eu tava próximo ao Coliseu e tava próximo ao templo da deusa Vênus. Esse jardim eu não entendia, porque eu era evangélica, como eu falei, né? Igual se me falassem que ali era o templo da deusa Vênus, eu ia falar que era o cão. Porque pra mim, naquele tempo, eu não ia sentar muito bem pra mim essa informação, né? Já que eu era evangélica. E nesse jardim onde eu estava, eu sentia a sensação de que ali era um cemitério debaixo daquele jardim. Eu sentia essa sensação. Mas eu também não sabia explicar, mas eu sentia essa sensação. Logo teve um outro ponto que eu tenho uma foto, né?
eu também fiquei parada nele por alguns minutos, porque eu senti um vento, comecei a sentir um vento muito forte e comecei a me sentir observada. E sentia como que vozes, mas eu não conseguia interpretar aquilo, né? Eu ficava olhando e na direção de onde eu via o movimento e os sons. E eu olhava e ao mesmo tempo eu sentia que tinha algo, né, espiritual ali, mas ao mesmo tempo eu pensava que era coisa da minha cabeça, né? Como eu disse, eu era evangélica naquele tempo, né? E essas aí foram as minhas conexões, né? Minha conexão com Vênus em Roma, né? Na Itália. E também, né, descobri que a minha pombagira, ela é, né, da Itália, né? Na segunda conexão que eu tive com Vênus também foi esse ano, né? No qual eu fiz uma viagem para Barcelona, né? E eu não imaginava que eu ia estar no local onde estava ali, né? O monumento de Vênus, né? Nessa viagem que eu fiz, né? Eu tinha feito essa viagem, né? Com uma intenção, né? De fazer mandalas lá, né? Só que quando eu cheguei lá, né? Eu buscava pontos lá em Barcelona onde eu podia, né? Me conectar e fazer uma mandala lá. Só que a conexão não vinha, né? E aí eu comecei a andar pela cidade, passeava, tirava fotos, né? E não sentia essa conexão de fazer a mandala. E nessa minha viagem para Barcelona, né? Já faz alguns meses eu comecei a trabalhar minha energia sexual, né? Minha energia, né, de manifestação. E nessa viagem, né? Eu ganhei, né, de presente um dia antes, né? Dinheiro. Né? Eu ganhei dinheiro de presente, né, pra essa viagem. Então, tipo assim, eu já tinha comprado a passagem, né? Já tinha pagado o hotel, né? Enfim, né? E um dia antes de ir pra essa viagem a Barcelona, eu ganhei dinheiro de presente, né? Esse gemido é meu cachorro, gente. E um dia antes eu ganhei dinheiro de presente, né? Onde o valor excedia, né, ao que eu tinha pagado na passagem, né, para ir para Barcelona e de volta desde França, e o hotel, né, superou, né? Então eu ganhei esse dinheiro de presente e essa viagem foi como praticamente de graça, né? Porque o dinheiro que eu gastei, eu ganhei, né, um valor acima do que eu tinha investido nessa viagem. E nessa viagem, né, a conexão que eu tive lá foi o seguinte, né? Eu comecei a andar pela cidade, né? Já que eu não buscando essa conexão, né? Pra fazer essa mandala, né? E eu já trouxe essa experiência do porquê, né? Das mandalas que eu viajando, já um vídeo abaixo eu já expliquei sobre isso. E eu buscava essa conexão lá, eu comecei por Barcelona, né? E aí, né? Não vinha. E aí eu visitei vários pontos, vários lugares, né? E aí eu já tava super cansada e eu vi um jardim muito grande. E eu falei, eu vou entrar aqui nesse jardim pra conhecer, ele é muito bonito, né? Aparenta ser muito bonito. E aí quando eu entrei, eu já me dei assim com uma parte da estátua de Vênus, assim, do meu lado direito, né? No qual eu vou pôr aqui um videozinho aqui também do lado. Mas eu não sabia que era uma estátua de Vênus. E depois eu falava, nossa, que lindo no vídeo. Eu falava, nossa, que lindo, nossa, como é bonito, que lindo. Mas eu não subi naquele momento, porque era um pouquinho alto e eu já estava muito cansada. Eu estava com um pouco de preguiça de subir até lá em cima, mas eu continuei andando pelo jardim, né? E aí eu achei uma árvore, né? Achei uma árvore onde eu vou colocar aqui também no pedacinho do vídeo, onde eu me sentei naquela árvore, né, para descansar. E quando eu sentei para descansar daquela árvore, né, eu falei, eu vou pesquisar, né, aqui na internet para ver o ponto onde eu estou, que parque, que jardim é esse, né? E aí eu descobri que o ponto onde eu estava era um ponto, a fonte, né, o nascimento, né, na verdade era o nascimento de Vênus, né, e aí eu fiquei, meu Deus, não tô acreditando, né, porque eu já estava na aula de dança do ventre e um dia antes, né, que foi numa sexta, né, elas estavam fazendo, né, um ritual na dança do ventre, né, uma iniciação lá na dança do ventre,
onde era a conexão, né, com Vênus, né, no qual eu não pude participar daquela conexão com Vênus porque eu estava de viagem para Barcelona, né, e justo no dia seguinte eu estava no nascimento de Vênus, então assim, eu fiquei super contente, né, de ter descoberto aquilo e vi que era uma conexão, naquele momento eu vi que era uma conexão realmente espiritual, né, realmente, né, do sagrado feminino, né. E aí foi essas duas conexões, né, que eu tive, né, nesses dois pontos, né. Na primeira eu era evangélica, eu não tinha ideia, né. Na segunda também eu não tinha ideia, anos depois, né, que foi agora esse ano. Mas aqui eu já tinha consciência, né, da energia do feminino sagrado, que era o que eu realmente estava trabalhando e buscando. E aí, né, recentemente eu tive a conexão, né, com o cobre, que eu já trouxe vídeos aqui falando, né, e descobri que a deusa Vênus é a deusa do cobre, né, ela representa o cobre, né, também, né. Então eu fiz aqui alguns estudos, umas pesquisas e vou ler aqui um resuminho para nós, tá bom? Deusa Vênus foi, na mitologia romana, a deusa da primavera, deusa da fertilidade e também do planeta Vênus, né, do nosso sistema solar, né, deusa Vênus do nosso sistema solar, né. Deusa Vênus, a deusa do cobre. Na antiguidade, a deusa Vênus foi a protetora mitológica do cobre, conhecida também como Afrodita. Contam que que ela recém-nascida, né, do mar, ela foi levada, né, para costa de Chipre. Chipre, né, é a ilha, né, considerada aí, né, pátria da deusa, né, da deusa Vênus, né. Daí vem o nome, né, do cobre, né. Então ela foi levada, né, à costa, né, de Chipre pelos Céfiros, né, onde ela foi acolhida pelas estações, né. Aí eu vou mostrar aqui o quadro para vocês que representa, né. Também se fala que ao sentir-se admirada, né, e muitos olhares em cima dela, ela quis saber, né, o motivo, né, de tanta admiração e pediu algum objeto onde ela pudesse se olhar. Então deram a ela uma lâmina de cobre. Ela se olhou naquela lâmina de cobre, né? Ela se sentiu tão satisfeita com o que viu que usou a lâmina de cobre como um espelho. E aí ela passou a usar realmente a lâmina de cobre, né, como um espelho, né. Também os romanos, né, costumavam fabricar espelhos de metal polido, né, normalmente de bronze ou cobre, e eles associavam isso, né, com a deusa Vênus, né. Deusa Vênus é associada à fertilidade, à deusa romana ou grega, né, é símbolo de amor, beleza, né. O cobre também, ele é alquímico, né, já falei sobre isso aqui, né, tem um vídeo embaixo, é só descer, né. Na alquimia, o planeta Vênus está associado ao cobre, né, ele pertence a um dos 7 metais alquímicos, né, que são o ouro, né, que é o ouro, né, que é a prata, que é o ferro, né, o plomo, o estânio e também o cobre. Sendo de todos esses 7 metais, né, o ouro, né, aqui no nosso plano físico, né, sendo em questão de dinheiro, né, o mais valioso. Mas em questão de energia, a frequência Hertz dele, né, não é tão elevada assim, né. O ouro, ele tem uma frequência Hertz, né, de 316, né. A prata, o prata tem a frequência Hertz de 396, né? O ferro tem a frequência Hertz de 416, né? Já o plomo, eu não achei a frequência Hertz dele aqui, né? E o cobre e o estânio também, eu não achei a frequência Hertz dele aqui, mas o cobre, né, é a frequência mais elevada, né? O cobre, ele tem a frequência de 923 MHz, super elevada. Por isso, né, o cobre, ele era tão usado, né. E realmente, antigamente, se você vê, né, em coisas antigas, né, realmente você vai ver espelhos, né, ao redor, né,
ao redor da lâmina do espelho, né? Cobre, né? Bronze, né? Enfim, né? Essa era a história que eu queria trazer para vocês, né? Da minha experiência, né? Com a deusa Vênus, né? Nessa viagem também, na primeira viagem em Roma também, né? Eu descobri, né? Que eu tenho uma tia, né? Irmã da minha mãe também, que morava lá, né? E eu não sabia que eu tinha uma tia que morava lá. E minha mãe não sabia que tinha uma irmã que morava. Ela não sabia que tinha essa irmã de parte de pai, né? E não sabia que essa irmã, né? Ela morava também ali, né? Em Roma, na Itália. Então foi uma novidade muito grande. Então foi sim uma grande novidade. E a gente descobriu, né? Minha mãe descobriu que tinha 3 irmãos, né? Parte de pai, já adulta, faz mais ou menos 3 anos que ela descobriu, né? Que tem essa irmã, né? Na Itália. E 2 irmãos no Brasil, né? Então foi uma novidade assim, né? Bastante engraçada, interessante, né? Descobri assim tão tarde. Então é isso, essa experiência que eu queria trazer e vamos ficando por aqui.